Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre holding familiar. Pode ou não pode vender imóveis dentro de uma holding familiar? Essa é uma discussão bastante atual e bastante interessante para o interesse daquelas famílias que vão construindo o seu patrimônio com imóveis exatamente para locação, e essas locações é que vão garantir a segurança, o conforto dessas famílias. A sociedade pode vender imóvel? Gente, pode. Tem 4 formas que nós podemos trazer para vocês de venda desses imóveis dentro de uma sociedade de planejamento patrimonial familiar. Então, a primeira forma que nós temos para vender um imóvel dentro de uma sociedade holding patrimonial é desincorporando o imóvel do patrimônio da empresa. Como que a gente faz isso? Quando a gente cria uma empresa de planejamento patrimonial, a gente carrega todos os nossos imóveis para dentro dessa empresa. E quando a gente carrega esses imóveis para dentro dessa empresa, a gente faz isso pensando em manter esse patrimônio seguro, em manter esse patrimônio protegido. E aí tem várias e várias situações que são percorridas e que a gente escolhe exatamente para garantir essa proteção, que nós vamos tratar em outro momento. Mas hoje nós vamos tratar então da venda do imóvel. Então, mesmo que não era para vender, de repente é necessário que haja a venda de algum desses imóveis. Então, o que eu faço? Eu levei o imóvel para dentro da sociedade. Então, a primeira forma que eu posso me valer para vender esse imóvel é, da forma que eu levei esse imóvel, eu desincorporo esse imóvel, trago esse imóvel de novo para a pessoa física, e aí sim eu promovo a venda. E nós temos uma vantagem que, quando eu levo esse imóvel para dentro da pessoa jurídica a título de integralização de capital social, eu tenho uma imunidade tributária, que também vamos tratar exclusivamente sobre esse tema num outro momento, mas essa imunidade tributária me garante levar esse imóvel para dentro da sociedade sem recolher o ITBI. Eu que levei esse imóvel para dentro da sociedade, se eu faço a desincorporação e recebo esse imóvel de volta na minha pessoa física, eu também não tenho que pagar ITBI. Então, a mesma pessoa que levou o imóvel para integralização, se recebeu o imóvel de volta, não tem que pagar o ITBI. E aí sim eu promovo a venda. E lá na sociedade, o que eu faço? Eu reduzo o capital da sociedade, porque eu tirei um bem imóvel que compunha o valor do capital social, então eu faço a redução desse valor do capital social daquela sociedade, e aí a diferença entre o valor que eu tenho esse imóvel na minha pessoa física e o valor que eu vender esse imóvel, eu tenho que recolher 15%, que é o ganho de capital. Então, se eu coloco esse imóvel pelo valor do meu imposto de renda, que está na minha declaração, por exemplo, de 500 mil, e vendo esse imóvel por 1 milhão, eu tenho que apurar um ganho de capital sobre a diferença de 500 mil reais. Então, 15% sobre 500 mil reais será o meu imposto de ganho de capital que eu terei que pagar por conta desse plus. Se eu vendo por um valor abaixo do valor que eu recebi, ele pode ser vendido tanto na sociedade quanto na pessoa física. Por quê? Porque não vai gerar nenhum tributo, porque não vai ter ganho de capital, ok? Eu tenho uma outra forma de fazer a venda. Qual que seria a outra forma? A outra forma seria, eu vendo o imóvel através da própria empresa, da própria sociedade. Só que quando eu faço essa venda pela própria sociedade, eu vou apurar
uma tributação, eu vou chegar numa tributação de 34%. Por quê? Porque eu tenho 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional sobre esse imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se eu tenho um imóvel de 500 mil e vou vender esse imóvel por 1 milhão pela própria sociedade, eu vou pagar 34% de imposto sobre o plus. Então, não é vantajoso. Mas se eu for fazer a venda desse imóvel por um valor abaixo do valor que eu recebi, porque o mercado realmente não é simulação, é que o mercado realmente teve aí uma queda muito grande e o patrimônio de verdade ele reduziu de valor. Então, por isso, como eu estou vendendo por um valor abaixo do que eu recebi dentro da sociedade, eu não teria que pagar esse adicional. Mas se eu tiver de vender ele acima do valor, eu tenho que pagar 34%. Então, quando na pessoa física eu pagaria 15%, na pessoa jurídica, vendendo o imóvel diretamente pela pessoa jurídica desse planejamento patrimonial, o imposto é muito alto. Então, essa não é uma opção nunca, né? A outra opção é mudar a classificação contábil dentro da sociedade. Eu levo esse imóvel para dentro da sociedade a título de integralização de capital social. E aí, ele é contabilizado nessa sociedade como ativo permanente. Para eu vender como ativo permanente, eu vou ter uma incidência de 34% de imposto. Mas se esse imóvel tiver contabilizado como ativo circulante, como estoque, eu vou vender esse imóvel, eu vou pagar no máximo 7% sobre ganho de capital. Então, isso é interessante. Só que a reclassificação contábil também tem tido resistência do CARF, da Receita Federal. Então, o nosso escritório não sugere essa alternativa para os nossos clientes, não, tá? E eu tenho uma outra possibilidade de vender um imóvel dentro da holding, qual seja a cisão dessa empresa. O que eu faço? Eu tenho uma empresa que que tem um capital social integralizado, por exemplo, de 2 milhões. 2 imóveis de 1 milhão cada um. O que eu faço? Eu faço uma cisão nessa empresa e eu pego um desses imóveis e crio, por exemplo, uma sociedade de propósito específico para fazer a venda desse imóvel, para fazer para investimento em ampliação do imóvel, seja como for, eu tiro esse imóvel de dentro da sociedade holding, trago esse imóvel para uma outra sociedade que seja criada exclusivamente para compra e venda de imóveis. E aí sim, depois eu faço a venda do imóvel. Então, tudo é preciso que seja planejado, tudo é preciso que seja feito com antecedência, estudando cada situação, passo a passo, escrevendo, simulando essas vendas, nessas possibilidades, é que nós vamos escolher qual que é o melhor caminho. Então, é possível vender? É sim, mas é preciso que tenha muito cuidado quando essa venda for feita, e ela tem que ser planejada, ela não pode ser feita abruptamente. Por quê? Porque pode gerar realmente uma tributação absurda, tá? Então, é preciso que as famílias adotem o comportamento de planejar as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas. Então, havendo necessidade de vender um imóvel que a princípio foi transmitido para uma sociedade exatamente para que ele fosse mantido para a sucessão, para a riqueza daquela família, mas por algum motivo houve a necessidade de que fosse feita a venda desse imóvel, aí nessa situação é preciso que se faça essas simulações.
E depois de feita essas simulações, é que o melhor formato de venda seja escolhido, tá? Então, na prática, qual que é a melhor forma? Não sei. Vai precisar de testar uma a uma das possibilidades que nós tratamos agora nesse momento e que é uma opção, sim, de venda de imóvel que foi levado e transmitido para dentro do planejamento patrimonial da família, tá bom? Então tá, vamos nos encontrar mais adiante. Se você achar que esse tema é interessante, que possa interessar para outras pessoas e possa ser importante para outras pessoas, deixe seu like e compartilhe, que aí o YouTube vai entender que ele tem relevância e vai distribuir para outras famílias que também tenham o mesmo interesse que o seu, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigada.